Muito boa noite, pessoal. Prazer tê-los aqui novamente nessa quinta, dia 18 de março de 2021, né? Oi para Débora, oi para o Paulo, Aurora, para Mari, para Elza, para todo mundo que está entrando aí. É um prazer ter vocês aqui, né, Fábio? Para a gente abordar esse assunto que é muito importante. Não é porque nós deixamos para o final do mês que deixa ser importante, porque é um mês até mais ou menos que temático, né, o Fábio, que é voltado para o câncer coloretal, não é? Sim, esse mês é o Março Azul, que é um mês que a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, a Sociedade Brasileira de Endoscopia, colocou como o mês de combate ao câncer coloretal. Perfeito. Então temos o mês de março como o mês de março é o mês rosa e o mês azul, né? O mês das mulheres e o mês do câncer coloretal, que é usado o laço azul da cor azul. Isso mesmo. Isso mesmo. E vamos lá, vamos começar nossa live. Primeira pergunta, né? Vamos fugir do o que é o câncer coloretal. E primeiro eu quero te perguntar: o que é o colo, né? E o que é o reto, né? Para se denominar o câncer coloretal. Bom, o nome coloretal às vezes é um nome complicado para as pessoas leigas entenderem, né? Na verdade, cólon e reto são partes do intestino grosso. Quando a gente fala em tubo digestivo, né, o nosso tubo digestivo é composto desde a boca, né? Aí tem o esôfago, o estômago e os intestinos. Os intestinos são divididos em intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado é a parte mais comprida, mais longa do nosso tubo digestivo. E apesar de ser o mais longo, ter quase 7 metros de comprimento, ninguém sabe explicar exatamente o porquê. Raramente você tem câncer no intestino grosso. A maior parte dos cânceres de intestino ocorrem no intestino grosso, né? E o intestino grosso ele é constituído pelo cólon e pelo reto. O cólon ele é 80, quase 90% do tamanho do intestino grosso, né? Você tem cólon ascendente, transverso, descendente e cólon sigmoide, e o reto é a parte final do intestino grosso, já próximo do canal anal, né? Que elimina as fezes. Então, o cólon, né? O cólon, o intestino grosso, ele tem o formato de um U invertido, né? Então, ele tem a parte ascendente, a parte transversa, a parte descendente, o sigmoide e depois o canal retal. É importante a gente explicar esse formato do U invertido, né? Porque vai ter diferenças de características, de sintomas e até de tratamento do câncer do cólon direito, que a gente chama que é o câncer do cólon ascendente, seco cólon ascendente, do câncer de cólon esquerdo, que é o câncer de cólon sigmoide e reto, né? Então, quando a gente está falando então em câncer coloretal, nós estamos falando de câncer de intestino grosso. Perfeito. Então, o câncer de colo retal é o câncer de intestino grosso, como você bem disse. É muito difícil o câncer de intestino delgado, né, Fábio? Isso. Então, tá joia. Isso E mesmo. o que é o câncer coloretal ou o câncer de intestino grosso? Bom, o câncer, como a gente já discutiu bastante naquela nossa segunda live, né? Ele, quando as células epiteliais, né, as células que revestem o nosso intestino, elas começam a se reproduzir de forma desordenada, de forma maluca, perdem o controle sobre a sua reprodução e aí começam a se reproduzir de uma forma desordenada, formando uma massa, formando um tumor. Esse tumor vai crescendo, invadindo a parede do intestino e depois se disseminando pelos linfonodos próximo ao intestino, depois pela corrente sanguínea e dando metástases, principalmente para fígado e pulmão. Entendi. Então, onde ele vai infiltrar metástase primeiro é fígado e pulmão. Exatamente. São os dois órgãos que mais têm metástase de câncer de cólon retal.
Perfeito. E quão comum ele é? A gente sabe que ele é muito comum, mas em questão de dados, quão comum ele é? O câncer coloretal, ele é muito frequente. Hoje, no Brasil, ele é o segundo câncer em incidência, tanto em homens quanto em mulheres. Por isso que ele acaba sendo muito importante, porque diferente do câncer de mama, do câncer de próstata, que só afetam homens ou só mulheres, esse afeta os dois, afetam tanto homens quanto mulheres, um pouco mais os homens. Mas o que acaba acontecendo, como ele afeta os dois sexos, em volume global, a quantidade de casos é muito grande. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2020, nós tivemos em torno de 40 mil casos de câncer coloretal, com quase 20 mil mortes. É muita coisa. Se você for ver em termos de mortalidade global envolvendo homens e mulheres, ele só perde para o câncer de pulmão. Tá? Se você pegar só em mulheres, ele perde para o câncer de mama. Se pegar só em homens, ele perde incidência para o câncer de próstata. Mas na hora que você pega homens e mulheres juntos, ele é o segundo câncer, tanto em incidência quanto em mortalidade. Talvez porque se negligencie muito ele, né, Fábio? Se negligencia muito o diagnóstico dele, né? Também. Pela incidência dele, se fala pouco desse câncer. Se você comparar o que se fala do câncer de próstata, por exemplo, que é um câncer que é mais incidente em homens, mas mata menos que o câncer coloretal, você vê que o quanto que se fala de câncer de próstata é muito mais do que se fala de câncer coloretal. Perfeito, ótimo. E quais são as causas do câncer coloretal ou câncer de intestino grosso? Então, o câncer de intestino, como o câncer de mama, né, como o câncer de próstata, ele não tem uma causa única, né, igual o câncer de colo de útero, que tem o vírus HPV como causa específica, né? Mas ele tem uma relação muito importante com três coisas, na verdade. O primeiro é a idade. Ele é um câncer que claramente aumenta com a idade. O câncer coloretal, ele é muito mais comum após os 50, 55 anos. Ele acaba sendo frequente em pessoas mais jovens, só quem tem alguma questão genética familiar. A questão genética é muito importante também, porque existe uma frequência familiar desse câncer. Então, quando você tem familiares de primeiro grau, quer dizer, mãe, pai, irmão, tio, primo de primeiro grau, que teve câncer coloretal, principalmente jovem, a chance de você ter câncer coloretal é grande. Então, a idade, 2, a questão genética, e a terceira, que é muito importante, é a alimentação e o hábito intestinal. Pessoas que têm uma alimentação muito rica em carnes, principalmente carnes processadas, né? Embutidos, que a gente fala, linguiças, salsichas, nuggets, essas coisas, né? E muito pobre em fibras e alimentos vegetais frescos. Então, pessoa que come muito pouca verdura, muito pouca fruta, muito pouco alimentos crus e consome muita carne por tabela, acaba tendo uma tendência maior de desenvolver câncer de intestino. Até porque essas pessoas que comem pouca fibra e muita carne têm tendência a ter o quê? Uma obstipação intestinal crônica. Ou seja, se tornam pessoas ressecadas e têm dificuldade em eliminar as fezes. Essas fezes ficam duras, ficam muito tempo dentro do intestino. Essa pessoa acaba ficando, às vezes, 2 dias sem defecar, sem ir ao banheiro. E acaba acontecendo o quê? Substâncias que teoricamente são tóxicas à parede intestinal permanecem mais tempo dentro do intestino e acabam facilitando as mutações nessas células intestinais. Então, a gente fala, então não pode comer carne, não é isso? Tá? Se você come carne, mas come também bastante verdura, bastante fruta, bastante fibra, tá? Mesmo essas substâncias nitrogenadas da carne acabam sendo eliminadas mais rápido do intestino.
O problema é uma alimentação com muita carne e pouco nenhuma vegetais crus, in natura. Tá? Então, é essa dupla que é o problema. Não é comer carne, tá? E sim você ter esse tipo de alimentação errada. Então, como nós falamos, idade, antecedente familiar, alimentação errada. E aí, menos importante, mas também causa. Esses são os 3 fatores principais. Aí, menos importante, tem o tabagismo. Tá? O tabagismo está relacionado, não tanto quanto o câncer de pulmão, mas está relacionado com uma certa incidência no câncer coloretal. O álcool, quer dizer, você consumir muita bebida alcoólica também está relacionado a câncer de colo retal. A obesidade também tem a ver, e a obesidade tem muito a ver com a alimentação errada, né? Então, as pessoas que têm uma alimentação mais pobre em fibras, mais ricas em carboidrato, rica em carne, têm tendência a ser mais obeso. E aí você não tem a relação exatamente se é a obesidade que causa ou é a alimentação errada que está causando, mas existe uma relação da obesidade. E tem algumas doenças intestinais que predispõem ao câncer de colo, o câncer coloretal, que são principalmente as doenças intestinais inflamatórias crônicas, principalmente a retocolite ulcerativa, que tem sim uma relação interessante e importante com o câncer coloretal. Tá joia, ótimo. E nesse grupo assim de causas, né? Eu queria te perguntar quais são os sintomas que a pessoa tem, né? Quando ela pode achar que tem o câncer coloretal ou câncer de intestino. Então, o câncer de intestino, ele tem características interessantes, porque dependendo da localização do intestino, ele vai dar sintomas ou não vai dar sintomas. Tá? O que acontece? O intestino grosso, uma das principais funções do intestino grosso é absorver água. A maioria dos alimentos são absorvidos no intestino delgado. O intestino grosso, ele absorve água. Então, as fezes chegam no começo do intestino grosso, lá no cólon direito, no cólon ascendente, líquidas, e vai absorvendo água e chegam lá no cólon sigmoide, no reto, já sólidas. Então, o que acontece? Quando você tem um tumor crescendo lá no reto, ou no cólon sigmoide, ou seja, no final do intestino, as fezes já estão sólidas, já estão mais duras. Então, o que acontece? Tem um tumor crescendo naquela região e obstruindo, diminuindo a luz do intestino por onde as fezes passam. O que acaba acontecendo? Você vai ter uma dificuldade para eliminar fezes, você vai ter sinais de obstipação, tá? Mudança de hábito intestinal. Essas fezes duras, passando por um tumor, pode sangrar, ter hemorragia. Existe dor? Pode ter dor, tá? Então, o que acontece? Então, quando ele aparece do lado esquerdo, que a gente fala, né? No reto, no cólon sigmoide, no cólon descendente, quer dizer, o câncer de cólon esquerdo, ele costuma dar sintoma relativamente cedo. E o principal é mudança do hábito intestinal. A pessoa tem um hábito intestinal normal e, de repente, muda esse hábito intestinal, começa a ver sangue nas fezes, começa a ver que as fezes começam a sair mais finas porque o tumor estreita o intestino. Então, são algumas características importantes. Agora, se esse câncer se originou lá no cólon direito, lá no cólon ascendente, as fezes ainda são moles, são líquidas. Então, você concorda que umas fezes líquidas têm mais facilidade de passar por um canal mais estreito do que fezes sólidas? Então, o que acaba acontecendo? O tumor de cólon direito, ele cresce muito e não dá sintoma. Por isso que se diz que o câncer de cólon direito, o câncer de cólon ascendente, de seco, ele tem um prognóstico pior. Mas não só pela característica do tumor, mas sim porque como ele não dá sintoma,
você demora mais para conseguir diagnosticar esse tumor. E aí ele cresce mais, e quando você diagnostica, esse paciente já tem um tumor mais avançado, provavelmente com metástases, e o tratamento fica mais, a cura fica mais difícil, né? Então, depende da localização, tá? Por isso que a gente fala que depois de uma certa idade, você tem que fazer o rastreamento para o câncer coloretal, tá? Se você for esperar ter sintomas, muitas vezes você pode, em certas situações, principalmente no câncer de cólon direito, fazer o diagnóstico tardio, né? E aí você já tem um câncer avançado. Por isso a importância de, depois de uma certa idade, nós vamos discutir no rastreamento, você fazer alguns exames preventivos para diagnóstico precoce do câncer coloretal. Então, na maioria das vezes, o câncer de cólon ascendente, a pessoa acaba identificando depois e acaba sendo pior na maioria das vezes. Exatamente. Entendi. E dentro dessa sintomatologia, a gente falou da negligência, né, Fábio? E as pessoas ligam muito o fato de, às vezes, ter uma dorzinha ali, né? O fato de ter um sangramento nas fezes e não buscam a ajuda, né? Às vezes já está instalado alguma coisa assim e aquele sangue vai e volta, né? E eles não procuram ajuda, né? E acho que essa negligência acaba sendo muito complicada, o que mais complica, né, o rastreamento. Exatamente. O que primeiro que a gente tem que falar é que sangue nas fezes não é sinônimo de câncer. Tem várias doenças que podem dar sangue nas fezes. E a mais comum é hemorroida. Né? Hemorroida, fissuras anais, né? Divertículo pode sangrar. Mas sempre que tem sangramento, você deve procurar o médico. Você deve procurar o seu gastroenterologista, o seu clínico, para ele te avaliar e descartar a possibilidade de ser câncer. Tá? Então, é aquela história. Nem todo sangramento no intestino, nem todo sangramento nas fezes é câncer. Mas sangramento nas fezes pode ser câncer. Então, é muito importante que você não negligencie a presença de sangue nas fezes. É muito importante isso, tá? Perfeito. E dentro, né, da parte de rastreamento e diagnóstico, né? Quais são as formas da gente diagnosticar e nós rastrearmos? Então, o que acontece? Quem tem antecedente familiar importante para câncer de colo de útero, tem que manter... Câncer de colo de útero, desculpa. Para câncer coloretal. Eu pensei colo e foi colo de útero. Né? Quem tem antecedente familiar importante para câncer coloretal, tem que começar a fazer o rastreamento cedo. Então, se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de colo, câncer de intestino grosso, de colo, de reto, principalmente se esse câncer foi antes dos 45 anos, você tem que procurar o seu médico, gastroenterologista, o seu clínico, para começar a fazer o rastreamento cedo. Tá? Na faixa dos 30 anos aí, já começar a procurar o médico para ver o que ele te orienta a fazer e você explicar esse antecedente familiar que existe. Existe uma doença chamada polipose adenomatosa familiar. A polipose adenomatosa familiar é uma doença genética dominante em que essas pessoas têm numerosos pólipos no intestino, numerosos adenomas. Adenoma é uma neoplasia benigna de cólon, né? E tem tendência a fazer câncer de cólon muito cedo, tá? Tem pessoas que às vezes desenvolvem esse câncer por volta dos 20, 25 anos de idade. Mas são pessoas que têm um antecedente familiar muito importante. Por isso que eu falo que tem que diferenciar essas pessoas que têm antecedente familiar das pessoas que não têm esse antecedente importante. As pessoas que não têm um antecedente importante devem começar a se preocupar com o acompanhamento do câncer coloretal a partir dos 45 anos de idade.
A partir dessa idade, ele deve procurar o seu médico gastroenterologista, né? O seu clínico, e aí ele vai te orientar sobre o que você tem que fazer. Os exames que existem, que podem fazer o rastreamento do câncer cólon-retal, é o sangue oculto, pesquisa de sangue oculto nas fezes. O que é isso? Aquele sangue que você não consegue ver. Aquele microsangramento que você não consegue ver. Você olha para as fezes e você não vê sangue, mas tem sangue ali. Então, são microhemorragias e que podem sugerir a presença de um câncer cólon-retal. Então, é um exame laboratorial que está fazendo pesquisa de sangue nas fezes. O exame, só fazendo uma observação, Sim. A pesquisa de sangue oculto, ela tem o reagente aonde nós fazemos a pesquisa, e ele faz a pesquisa do ferro, né, nas fezes. O ferro é presente no sangue, né, é a molécula que liga o oxigênio, que transporta, então tem ferro nas fezes, tem o sangue nas fezes, é assim que a gente diagnostica. Desculpa interromper. É muito importante ter esse exame, tem uma dieta toda que tem que ser feita antes. Porque se você comer um monte de carne mal passada, vai ter sangue nas fezes, tá? Então tem toda uma dieta para esse exame poder ter uma acurácia interessante. E o exame mais importante, que é o exame que dá realmente o diagnóstico da presença de um tumor no intestino, é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame em que você vai entrar um aparelho pelo ânus, pelo canal anal, um equipamento parecido com o endoscópio, né, que faz a endoscopia pela boca. Esse equipamento permite olhar, visualizar todo o intestino. Então, esse equipamento entra, visualiza o reto, o cólon sigmoide, o cólon descendente, o cólon transverso, o cólon descendente, até o seco, né? Então, todo o intestino grosso. Então, o médico endoscopista consegue olhar o intestino inteiro e ver se tem alguma lesão, algum tumor, algum pólipo. E aí, com esse exame, ele consegue, além de identificar essas lesões, fazer biópsia dessas lesões, ou seja, tirar fragmentos dessas lesões, ou até tirar a lesão inteira, dependendo do tamanho da lesão, se for um pólipo, e mandar esse exame para o laboratório de anatomia patológica, no caso aqui do Artemis. E aí o médico patologista vai analisar essa biópsia para dizer se aquilo é um câncer, se aquilo é só um adenoma, se aquilo é um pólipo hiperplásico, se aquela lesão é benigna ou maligna, para poder dar o diagnóstico do câncer do intestino. Perfeito. Uma pergunta aqui. Quem teve câncer de próstata pode ter câncer de colo retal? Nada impede. Não existe uma correlação direta entre a presença de quem tem câncer de próstata e maior incidência de câncer cólon-retal ou vice-versa. Mas pode. Tem pessoas que acabam tendo vários tipos de câncer, né? Que às vezes até ao mesmo tempo diagnostica 2 tipos de câncer ao mesmo tempo. Existem algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Li-Fraumeni, que são mutações genéticas e que a pessoa tem tendência a ter múltiplos tipos de tumor, em que a pessoa acaba desenvolvendo vários tipos de cânceres em vários órgãos diferentes. Então, o fato de você ter tido um câncer, se você não tem nenhuma dessas síndromes genéticas, não impede e nem facilita que você tenha outro câncer, a menos que esses cânceres tenham um fator causal em comum. Por exemplo, tabagismo. A pessoa que fuma tem maior incidência de câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de boca. Então, uma pessoa que fuma, ela tem uma tendência maior a ter todos esses tipos de câncer. Uma pessoa que se expôs a uma radiação importante, né, ele tem uma tendência a desenvolver câncer em vários órgãos. Então, é uma pessoa que tem que ter um acompanhamento maior, porque ela pode desenvolver câncer em vários órgãos do corpo, principalmente tireoide, ovário, penias, né? O fator de risco, ele aumenta a possibilidade, né, Fábio? Sim, sim. Acho que já
posicionamos bem sobre as formas de diagnóstico, rastreamento. Eu queria te perguntar como é que funciona o tratamento do câncer de colo retal. Bom, o tratamento vai depender do estadio, né, do estágio em que a gente fez o diagnóstico. O câncer cólon retal diagnosticado relativamente precoce, ele é curável e a principal forma de tratamento é a cirurgia. A cirurgia, você retira o segmento do intestino aonde está o câncer. Então, normalmente, você vai fazer a retirada do segmento do intestino. Então, se ele está no cólon direito, você vai tirar o cólon direito. Se ele está no reto, lá no cólon distal, você vai tirar aquele pedaço distal do cólon, né? As chamadas hemicolectomias, quer dizer, retirada de parte do intestino. Então, essa é uma cirurgia de grande porte, em que você retira uma parte importante do intestino, mas uma cirurgia muito tranquila hoje em dia com as técnicas modernas, né? Uma cirurgia que o paciente consegue se recuperar relativamente muito bem. Em algumas situações, esse paciente vai ter que ficar com a chamada ileostomia ou colostomia. O que é isso? Porque como você retirou uma parte do intestino e você, de repente, não consegue fazer a ligação direta do intestino novamente, por um período, esse paciente vai ter que ficar com aquela bolsa, né? Você liga o intestino na pele, né? Principalmente na região lateral aqui do abdômen, e coloca aquela bolsa para coletar fezes. Muitas pessoas que fazem cirurgias de intestino, também para lesões benignas, como diverticulite, uma torção intestinal, uma necrose de intestino, ou mesmo pessoas que levaram uma facada, por exemplo, o Bolsonaro que levou uma facada lá e que perfurou o intestino, fica com essa bolsa de colostomia. E aí você fica com aquela ligação temporária. E depois que cicatrizou, que passou um tempo, aí vai variar de pessoa para pessoa. Algumas vão ficar com essa colostomia, essa ileostomia, por alguns meses, outras por um período aí de 1 ano. E depois, normalmente, se fecha, se faz a religação do trânsito intestinal normal. Alguns casos, principalmente quando o câncer retal ele é muito baixo, muito próximo do canal anal, que você tem que fazer uma cirurgia em que você afeta o esfíncter anal, né, o controle das fezes, alguns pacientes vão ter que ficar com essa bolsa de colostomia definitiva. Então, aí não tem como refazer a ligação. Mas a grande maioria dos pacientes fica com essa colostomia ou ileostomia temporária, e depois de uma outra cirurgia, num segundo tempo, o cirurgião faz a religação do trato intestinal e essa pessoa volta a defecar normalmente, na grande maioria dos casos. Os outros tratamentos são a quimio e a radioterapia. Você pode fazer, se o tumor já é muito grande, você pode fazer uma quimioterapia, uma radioterapia prévia, antes da cirurgia, para diminuir o tamanho do tumor e facilitar a cirurgia. Isso chama tratamento neoadjuvante. E muitos pacientes que já tenham, então, câncer nos linfonodos, quer dizer, que já deu metástase nos linfonodos, ou que já tenham metástase no fígado, no pulmão, você acaba fazendo a quimioterapia direto, né? Muitas vezes não tem como fazer a cirurgia e esses pacientes já têm um prognóstico muito pior e a cura é mais complicada. Apesar que hoje em dia, com os novos tratamentos, né? Hoje você tem vários testes biomoleculares e genéticos que você faz, que permitem fazer alguns tratamentos específicos, né? Aquele tratamento individualizado para o paciente, e que você tem feito curas muito interessantes do câncer coloretal. Hoje, um paciente que tem um diagnóstico relativamente precoce, a chance de cura dele é muito grande mesmo. Mas, se o diagnóstico é tardio, a chance de cura cai muito, né?
Então, por isso a importância de você fazer o rastreamento, de você, a partir dos 45, 50 anos, procurar o seu gastroenterologista, procurar o seu médico clínico, para ele fazer uma avaliação em você e ver a necessidade de você fazer os exames preventivos, principalmente a colonoscopia. Ok. Então, já que a gente está falando da parte preventiva, né? Já que você citou a parte de preventivo, vamos falar um pouquinho da prevenção. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Associado à parte cirúrgica, né? Como que fica o funcionamento do intestino, né, após retirada de parte dele? Fica um funcionamento normal? Então, a pessoa se adapta? Como você retira parte do intestino grosso, né, não fica muito complicada a situação. A grande maioria dos pacientes, quando você faz uma hemicolectomia, quer dizer, uma retossigmoidectomia, você tira uma parte do intestino grosso, que é a maioria dos casos dos pacientes que têm câncer cólon-retal, o organismo se adapta muito bem e depois de fechado a colostomia ou a ileostomia, esse paciente volta a ter uma vida praticamente normal. Até porque a parte de nutrição desse indivíduo é feita pelo intestino delgado. E na maioria das vezes você não mexe no intestino delgado. Existe uma doença chamada síndrome do intestino curto, em que a pessoa não consegue mais absorver alimentos. Mas isso acontece quando você tira um segmento grande do intestino delgado. E normalmente são por doenças benignas, né? Pacientes que têm trombose mesentérica, quer dizer, entope a artéria mesentérica que irriga o intestino e ela acaba tendo uma necrose importante do intestino delgado, e aí você retira 2, 3 metros de intestino delgado, aí essas pessoas acabam fazendo a chamada síndrome do intestino curto e tem problemas graves de nutrição, né? Mas no caso do câncer cólon-retal, a grande maioria dos pacientes tem uma adaptação muito boa pós-cirúrgica e depois de alguns meses voltam a ter a vida normal. Ok. Tem algumas perguntas aí para nós. Então, a primeira pergunta é sobre da Sati, se a incidência do câncer de intestino é maior entre os asiáticos. Então, o câncer de cólon não tanto. Existe um aumento um pouco maior do câncer de cólon em descendentes orientais, mas os descendentes orientais têm uma tendência muito maior a ter câncer de estômago. Para vocês terem uma ideia, o Japão é o país do mundo que mais tem incidência de câncer gástrico, câncer de estômago. E aí se discute muito se isso é genético ou pelo tipo de alimentação do oriental. Mas, na verdade, acredita-se muito mais que são os dois. Em termos de câncer cólon-retal, a incidência é um pouco maior nos países orientais, mas não é tão grande assim. A incidência no Brasil e nos países orientais, a diferença é muito pequena. Acredita-se que a alimentação, com muita alimentação de alimentos em conserva, né, tem a ver um pouco com a incidência do câncer de estômago, do câncer de intestino, nos países orientais, a questão genética também, mas a preocupação é maior com o câncer de estômago. Perfeito. A outra pergunta é se a colonoscopia é o melhor diagnóstico para prevenção, acho que é o melhor método de prevenção. O sangue oculto nas fezes não detecta alguma alteração? Então, o sangue oculto, se você pegar as diretrizes da Sociedade Brasileira de Endoscopia e de Gastroenterologia, do INCA também, você vai ver que eles falam que o exame de escolha para início do rastreamento, para quem não tem antecedente familiar, é o sangue oculto nas fezes. O problema do sangue oculto, que é aquilo que eu falei para vocês, ele depende de uma dieta muito importante, tem que ser feita dieta bem regrada para poder o exame ser confiável. Então acaba muitas vezes que
que ele acaba sendo um exame que às vezes detecta uma coisa que não é tão real. Mas ele acaba cumprindo a função dele, quer dizer, rastreia a pessoa para fazer a colonoscopia. O exame ideal mesmo é a colonoscopia, porque é o exame que vai observar todo o intestino e ver a presença de vários tipos de lesões, benignas e malignas do intestino. Então, é por isso que a gente fala, a partir dos 45 anos, ou até antes, se você tiver antecedente familiar, você procure o seu gastroenterologista, o seu clínico, e ele vai orientar se você precisa ou não fazer a colonoscopia e a partir de que idade você deve começar a fazer. A colonoscopia não é um exame que precisa fazer todo ano, igual a gente estava falando do câncer de próstata, do câncer de colo de útero, da mamografia no câncer de mama. Se você fez uma colonoscopia e ela deu normal, e você não tem antecedente, está se discutindo se você tem que fazer novamente dali 3 ou 5 anos. Tá? Não tem um consenso total sobre isso, e quem vai te orientar isso exatamente é o seu gastroenterologista. Legal. Só fazendo uma observação que na rotina laboratorial, a maior dificuldade no diagnóstico do câncer, não, desculpa, do sangue oculto era a dieta, porque nós tínhamos muito falsos positivos. O que é falso positivo? Falso positivo é aquele exame que dá a reação, porém não é verídica quanto ao estado fisiopatológico do paciente, ou seja, ele não tem a doença. Porque o paciente ingeria muitos alimentos ainda que tinham ferro, né? E o exame ia lá e dava positivo, sendo que na verdade ele não tinha nada. Então era uma dificuldade que a gente tinha muito na rotina laboratorial. Mais uma pergunta. Quem tem muitos pólipos no intestino é normal? Bom, primeiro vamos falar sobre pólipo. Né? Primeiro, o que é pólipo? Pólipo é qualquer coisa que cresce para dentro da luz do intestino. Então, eu tenho o intestino aqui, um cano, né? Dentro do intestino, qualquer coisa que cresce para dentro da luz é um pólipo. O pólipo, ele pode ser uma hiperplasia, quer dizer, um pólipo hiperplásico, que é uma lesão benigna, uma reação, uma proliferação da mucosa normal e forma um pólipo hiperplásico. Essa lesão é muito comum, são pólipos pequenos, benignos e não evoluem para câncer. Tá? Agora, existem os pólipos adenomatosos, os adenomas, que são neoplasias benignas do intestino. Esses pólipos, eles podem sim se transformar em câncer. Existe uma boa porcentagem de câncer que se originam direto, ele já nasce como câncer, e tem uma parte dos cânceres de intestino que surgem de pólipos adenomatosos, de adenomas. Ter muitos pólipos nunca é bom, não é normal, mas é comum, é relativamente comum. Tá? Pessoas com mais de 50 anos, você faz uma colonoscopia, você encontra 2, 3 pólipos. E a maioria desses pólipos são hiperplásicos, alguns são adenomas. Agora, existem pessoas que têm aquela doença chamada polipose adenomatosa familiar. Essas pessoas podem ter centenas, às vezes até quase 1000 pólipos no cólon, e essas pessoas têm uma tendência enorme a desenvolver câncer de cólon precoce. Muitas vezes, esses pacientes são indicados para eles a colectomia total preventiva. Quer dizer, você tira o intestino grosso inteiro desses pacientes, porque a chance dele desenvolver câncer de cólon ou reto numa idade muito jovem é muito grande. Mas não é uma doença muito comum, tá? É uma doença relativamente rara. Ok? Perfeito. Ótimo. Vamos finalmente falar da prevenção. Sim, sim. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em prevenção, é o quê? Alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? Uma alimentação equilibrada. Isso é uma coisa que não vale só para câncer cólon retal, vale para tudo. O que é uma alimentação equilibrada? Uma alimentação em que você coma de tudo de uma forma
equilibrada. Uma alimentação rica em vegetais frescos, tá? Então, vegetais frescos, crus, então verduras, legumes, frutas. E isso leva ao quê? A bastante fibras que fazem o intestino funcionar melhor. Um equilíbrio entre essas verduras, carboidratos e carnes de origem animal, né? Carne. Você fazer uma alimentação muito rica em carne, pobre em fibras, aumenta muito a chance de você desenvolver câncer de intestino, tá? Então, isso é muito claro. Então, uma alimentação adequada. Fazer atividade física, uma alimentação adequada, diminui a obesidade, facilita também, diminui a chance de você desenvolver câncer de colo. Claro, não fumar, não beber em excesso, né? E essa alimentação equilibrada, isso é importante. E claro, a partir dos 45, 50 anos, procurar seu gastroenterologista para você fazer um rastreamento. E se você tiver antecedente familiar importante de câncer de cólon e reto, principalmente se esses casos surgirem em pacientes jovens na sua família, você tem que procurar o médico mais cedo para você começar o rastreamento antes, tá? Mas o mais importante realmente é não fumar e controle do peso e uma alimentação equilibrada, rica em fibras. Perfeito, ótimo. Pessoal, vamos passando para uma próxima etapa aqui da nossa live, mas as perguntas estão muito legais, tá? Podem continuar fazendo perguntas que a gente vai vendo, vai selecionando, vai respondendo aqui, tá? Aquele bate-bola, jogo rápido lá dos mitos e verdades, Fábio? Travou o teu aí. O teu travou para mim aqui. Vê se vai voltar. Mas tá indo normal. Pode continuar, então. Voltou? O som, sim. Mas a tela ainda está travada. Mas o som está normal. Pessoal, dá um feedback pra gente aí. Vocês estão conseguindo ver nós dois aí e ouvir bem? Voltou, Pablo. Agora voltou. Voltou? O pessoal tá vendo todo mundo certinho? Então tá bom. Vamos fazer aquele bate-bola sobre mitos e verdades sobre o câncer coloretal? Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. A colonoscopia é o exame utilizado para rastreamento do câncer coloretal. Verdade ou mito? Sim, ele é um exame usado como rastreamento, mas não é um exame para ser feito aleatoriamente e sem nenhum critério, tá? Porque é um exame caro, é um exame que tem as suas dificuldades, a pessoa passa por um preparo prévio, que é um preparo muito chato, né? Mas, assim, quando você tem a indicação de fazer, ele serve como rastreamento, sim, e é um exame muito importante na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer coloretal. Perfeito. A próxima, a realização do exame de colonoscopia para o rastreamento do câncer coloretal deve ocorrer a partir dos 50 anos ou a partir dos 40 em caso de histórico de câncer em família. Verdade ou mito? Verdade. E dependendo do antecedente familiar, pode começar até antes dos 40. Tá? Quem não tem antecedente nenhum, a indicação padrão é 50 anos. E a gente indica que a partir dos 45 você deve consultar o seu gastroenterologista para ele discutir com ele quando você deve começar o seu rastreamento. E se você tem casos de parentes de primeiro grau que tenham câncer de cólon com menos de 40 anos, é interessante que toda a família, mesmo mais jovens, procure o gastroenterologista para falar sobre o tipo de antecedente que você tem e o gastroenterologista defina quando você tem que começar o rastreamento por colonoscopia. Perfeito. Ter pólipos significa ter câncer coloretal? Verdade ou mito? Mito. O pólipo pode virar câncer, mas nem todo pólipo vai virar câncer e existem pólipos benignos, pólipos, hiperplásicos, que não vão virar câncer. Então, assim,
quem tem pólipo tem mais chance de desenvolver câncer. Mas pólipo não é sinônimo de câncer e nem todo mundo que tem pólipo, mesmo adenomatoso, não significa que vai ter câncer de colo. Certo? Perfeito. A maioria dos cânceres de câncer coloretal, perdão, tem crescimento lento e até 95% dos casos são curáveis se detectado precocemente. Verdade ou mito? Verdade. O crescimento varia um pouco de alguns tipos, né? Tem alguns que às vezes crescem mais rápido, mas de um modo geral, sim. Se diagnosticado precoce, a cura é superior a 90%. Isso é uma grande verdade. Ótimo. O câncer coloretal não pode ser prevenido? Então, prevenção é mito, assim, porque não existe uma prevenção específica, igual o exame de Papa Nicolau, por exemplo, né? Mas ele pode ser prevenido, sim. Se você fizer os exames precoces na hora certa e você tiver uma alimentação regular, não fumar, controlar o peso, você consegue diminuir muito as suas chances de ter câncer coloretal e também a chance de você ter um diagnóstico tardio de câncer coloretal. Perfeito. Apesar de ser mais frequente em pessoas acima dos 50 anos, o câncer coloretal pode ser desenvolvido em qualquer idade? Verdade ou mito? Sim, qualquer idade, inclusive quem tem adenomatose poliposa familiar, até na adolescência existem casos de câncer coloretal. E uma pergunta aqui de mito ou verdade da dona Eliette, que alimentação com embutidos aumenta a possibilidade de ter câncer, verdade ou mito? Sim, é uma realidade. Se a pessoa tem uma alimentação com muita embutido, principalmente carne vermelha, quer dizer, salsichas, linguiças, salame, mortadela, e ao mesmo tempo pobre em fibras, pobre em verduras, pobre em frutas, a chance de ter câncer coloretal é grande, tá? A gente fala que é mais importante comer frutas, verduras, fibras, do que não comer carne, se você for ver por esse ponto. Porque o que acontece? As carnes, elas têm sim algumas substâncias, principalmente os embutidos, que podem levar ao desenvolvimento de câncer. Mas principalmente se essas fezes ficam muito tempo paradas no intestino. Se você come bastante carne, mas come bastante fibra, e o teu trânsito intestinal é rápido, e as suas fezes são eliminadas de uma forma normal, sem obstipação, sem ser ressecado, a chance de você desenvolver câncer é menor do que alguém que come muita carne e não come fibra. Então, é aquilo que fala, então é proibido comer essas coisas? Não, não é proibido, desde que você não coma em excesso e coma bastante fibra, bastante alimentos, vegetais crus, com bastante fibra, frutas e verduras. Equilíbrio sempre é importante, né? Sim, com certeza. A Carol perguntou, é verdade que existe um exame digital, tipo uma tomografia, que detecta mais ou menos o ideal que a colonoscopia, pois se der alteração é necessário ainda assim a colonoscopia? Se a tomografia detecta algum exame de imagem. A tomografia pode detectar uma massa tumoral grande no intestino, tá? Mas já vai ser tarde. A tomografia tem muita dificuldade de detectar tumores iniciais. Então, ela não é o exame ideal para avaliar intestino. Se você, e essa segunda parte da sua pergunta é real, se você fizer uma tomografia para diagnosticar alguma coisa e ver uma massa no intestino, você vai ter que fazer a colonoscopia para fazer a biópsia. Então, não tem escapatória. O exame ideal, o exame ouro, o exame diagnóstico principal é, sim, a colonoscopia. A tomografia vai ser utilizada muito como um complementar de diagnóstico. Se você diagnostica um câncer coloretal você fez você está com algum sintoma ou você fez a colonoscopia
como rastreamento, achou um tumor, fez a biópsia, veio aqui para o Artemis, aí eu olho a lâmina e dou o diagnóstico de câncer cólon retal. Você tem o diagnóstico de adenocarcinoma de cólon. Aí, claro que o seu médico vai pedir tomografia de abdômen e tórax para avaliar o seu fígado, para avaliar o seu pulmão, para ver se você não tem metástase. Então, a tomografia ela é muito útil e muito importante como um complemento pós-diagnóstico de câncer cólon retal, mas como diagnóstico inicial, ela não é o exame ideal e sempre que ela detectar uma massa intestinal, vai ter que fazer a colonoscopia depois, para poder fazer a biópsia e dar o diagnóstico definitivo. Existem outros exames de imagem, como o PET scan, que ele detecta massas tumorais, né, através de irradiação, né? Só que esses exames, como tem um custo muito elevado, muitas vezes os convênios eles só liberam após comprovado um pré-diagnóstico de câncer, né? Então, por isso que é muito usada a tomografia como um primeiro diagnóstico de imagem e o padrão ouro sendo a biópsia, né? Sim, com certeza. A Débora fez uma pergunta interessante. Ó. Síndrome do intestino irritável pode ser predisponente do câncer? Sim e não, né? Depende da situação. É diferente de uma retocolite ulcerativa que claramente tem uma relação com o câncer. A síndrome do cólon irritável, se você tiver isso muito crônico, né? O tratamento não fizer efeito, você tiver uma inflamação crônica muito intensa no intestino por um tempo muito prolongado, essa inflamação crônica pode sim levar a uma irritação crônica e ao desenvolvimento de um câncer coloretal. Mas a relação não é direta, tá? Não tem um fator, como fator de risco importante, a síndrome do cólon irritável não é um fator de risco importante. Perfeito. Eu acho que nosso roteiro foi sanado, né? As perguntas respondidas. Só queremos dar aquele recadinho do referente ao mês de março, né, Fábio? Quer começar o recadinho aí? Sim. Como março é o mês da mulher, a carreta a unidade móvel, a carreta do Hospital do Amor, né, do Hospital do Câncer de Barretos, aqui em Dourados, ela continua fazendo os exames de Papa Nicolau e de mamografia gratuitos pelo SUS aqui em Dourados. Essa semana, ela está lá no distrito de Vila Vargas e na semana que vem ela vai estar no distrito de Itaú. Então, as pessoas que quiserem fazer esses exames, tem todo critérios para poder fazer esse exame, e esse exame tem que ser agendado previamente pelo telefone. Qual que é o telefone aí, Pablo? Vou digitar aqui, é o 99611-0371. 99611-0371, tá anotado aqui, ó. Só chegar lá, ligar pro pessoal e fazer o agendamento. Isso. Se você tiver algum conhecido que faz tempo que não faz o Papa Nicolau, que faz tempo que não faz a mamografia, que mora lá na Vila Vargas, que mora lá em Itaú, avisa, porque é muito importante a realização desses exames preventivos. E é a oportunidade de você poder estar colhendo esses exames de uma forma gratuita para a população mais necessitada. Lembrando que aqui no Artemis, nós estamos à disposição também. Nós ainda não estamos fazendo coleta de Papa Nicolau aqui, mas logo, logo estaremos. E se você precisar de alguma orientação, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pode mandar mensagem para nós aqui pelo WhatsApp do laboratório. Se quiser passar aqui para trocar uma ideia com a gente, nós também estamos aqui direto e estamos à disposição para isso. Perfeito. Esse recadinho é com o nosso intuito social, né, Fábio? Vou deixar o telefone do laboratório aqui também, se alguém quiser entrar em contato por WhatsApp ou ligação.
é importante e ainda mais importante que essa carreta do Hospital do Amor está nos distritos, porque a gente sabe que por ser afastado da cidade, as pessoas às vezes não têm tanto acesso à saúde como as pessoas aqui da cidade de Dourados. Então é muito importante, se vocês conhecem alguém, como a Fábio falou, avisar esse pessoal para ver se as pessoas encontram uma facilidade de diagnóstico como a carreta do Hospital do Amor traz para o pessoal, né, Fábio? Sim, sim, sim. Bom, semana que vem nós vamos mudar um pouco o tema, né? Nós vamos sair um pouco de câncer. Como na semana que vem tem o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, nós vamos falar sobre uma doença infecciosa muito comum, que é a tuberculose. A tuberculose é uma doença que a gente até fala, né, das chamadas doenças infecciosas negligenciadas ou doenças esquecidas, né? A tuberculose, muita gente acha que é uma doença que não existe mais, que é uma doença rara, mas na verdade é uma doença muito comum, que mata muita gente ainda hoje em dia, e semana que vem nós vamos conversar sobre tuberculose. Eu ainda não está certo, mas talvez a gente tenha a participação de uma participação especial aqui, nós vamos estar divulgando durante a semana, tá? E nós vamos falar sobre tuberculose na semana que vem. Então, é uma doença interessante, é uma doença que afeta muita gente no mundo e no Brasil, e é importante a gente discutir sobre essa doença, aproveitando essa data importante que nós temos na semana que vem. Exatamente, é uma doença respiratória que pode não ser respiratória também, né? Então, como a gente viu uma pandemia, nós vamos abordar, devido ao dia de combate à tuberculose. Se tudo der certo, vamos ter um convidado aí, uma convidada super especial, né? Que vai agregar muito na nossa live. E aí nós aguardamos vocês na semana que vem, dia 25, né? Para conversar um pouquinho sobre tuberculose, né, Fábio? E lembrando que todas essas lives que nós fazemos estão no nosso canal do YouTube. É só digitar no Google lá, Artemis Laboratório, colocar vídeos, aparecem as nossas lives. Essa é a nossa 7ª live. Então, nós temos lá a live da apresentação do laboratório, temos a live sobre o que é câncer, e lives sobre câncer de pele, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de pulmão e tabagismo, e agora câncer coloretal. E câncer de próstata também. Então, assistam, se vocês gostaram dessa live, vai lá, se inscreve no nosso canal, divulga, avisa para as pessoas, porque nosso objetivo realmente é de orientar, de aumentar o conhecimento da população sobre esses temas relacionados ao nosso trabalho aqui no Laboratório Artemis, ao diagnóstico que a gente faz, e então é a nossa obrigação social de trabalho que a gente tem aí como empresa, como médico, como profissionais da saúde, que a gente tem aí nessa questão social. Perfeito. Agradecer a todo mundo que esteve presente, dizer que nossos vídeos também estão disponíveis no IGTV aqui do Instagram do Laboratório. No nosso Facebook nós passamos a live também, mas se vocês quiserem, é só hora que acabar a live aqui, vai lá no nosso Instagram, tem o IGTV ali. A Carol está perguntando qual o nome do canal. É Artemis Laboratório. Digitou no YouTube lá, aperta para se inscrever, ativa o sininho de notificação e fique à vontade para assistir os vídeos e dá uma curtidinha pra gente lá, tá bom, Carol? Agradecer a todo mundo que esteve presente. Obrigado, gente, nessa mais uma quinta-feira. Já deu uma horinha de live. O YouTube não. O Instagram está sendo legal com a gente, deixar a gente ficar um pouco mais de uma hora aqui. E muito obrigado. Agora, deixar o Fábio agradecer para a gente encerrar. E até mais. Tá. Ok, muito obrigado. Estou vendo que a Silmara entrou aqui. A Isadora deve estar querendo que eu dou o oi para ela. Oi, filha, tudo bom, Isadora? Já estava sentindo falta, já. Eu já ia falar, nossa, Fábio, tá faltando uma coisa muito importante. Então tá bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. O Artemis Laboratório agradece a presença de todos vocês, dizendo que nós estamos aqui sempre à disposição, aqui na Hilda Bergo Duarte, 1090, esquina com a João Vicente Ferreira, ao lado do Pax Primavera.
Se você tiver alguma dúvida, pode passar por aqui, pode mandar pelos nossos canais das redes sociais alguma pergunta que por acaso vocês tenham. E se tiver algum exame, pode trazer aqui para nós, que nós atenderemos vocês com toda a qualidade aqui no Artemis. Muito obrigado pela atenção e até quinta-feira que vem. Traz o exame pra gente, que se vocês não forem atendidos da melhor maneira possível, vocês nem pagam o exame. Tá certo? Um abraço, beijão. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo, mãe. Até mais. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.